Aquele que veio dizimar, Senhor, entregamos em Tuas mãos os seus celeiros, meu Pai. Obrigado por o Senhor ter nos honrado, meu Pai, ter suprido a necessidade de cada um, Senhor. Tu és um Deus fiel, nos ensina através da Tua palavra, Senhor, a ser leal, a ser fiel a Ti, Senhor. Já venho te apresentar a vida da Elizabeth em Tuas mãos, Senhor, a qual tem te buscado, a qual Tu conheces a intimidade que ela tem contigo, Senhor. Que nessa noite ela venha ser canal de bênção, Senhor, para o Teu povo, meu Pai. Que nessa noite o Teu Espírito sopre, meu Pai, através da vida dela, meu Pai. Para que nós possamos entender, meu Pai. Necessitamos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, entender e compreender a Tua palavra. Porque só assim conseguiremos colocar ela em prática, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus já repreendemos toda a ação. Que nessa noite prevaleça a Tua palavra, meu Deus, sobre a vida da Tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, eu creio que você veio aqui para receber uma palavra de fortalecimento para a sua vida. É o que nós necessitamos nos dias de hoje. E na nossa ótica humana, era para as igrejas estarem abarrotadas, estarem cheias de pessoas necessitadas de Deus, buscando a sua presença, buscando aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas nós não temos visto isso, Mas isso, como a palavra do Senhor fala, é misto que isso aconteça. Eu queria trazer uma reflexão uma palavra que eu trouxe na live hoje, que está no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, 51, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para ali prepararem pousadas. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Para outra aldeia. Glória a Jesus, somente até aqui. Os samaritanos não recebem a Jesus. Aí você fica perguntando, os samaritanos. Samaritanos eram inimigos do povo judeu.
Eles não tinham muita afinidade, eles eram um povo que não tinha empatia um para com o outro. Você sabe o que é empatia, né? Eles não tinham um bom relacionamento samaritano com o judeu. E a palavra do Senhor diz que Jesus tinha um propósito de ir até Jerusalém, para essa cidade de samaritanos. Mas eles não o receberam. E trazendo para a nossa vida hoje, irmãos, você recorda o dia que você recebeu Jesus na sua vida? Mas eu creio também que você recorda o tempo que você viveu sem Jesus. O tempo da dificuldade que você viveu sem ter Jesus. A mente escura, porque nenhum de nós aqui entendia que nós estávamos separados de Deus. Nós entendíamos que Deus era bom, que Deus criou o mundo, mas nós não tínhamos o entendimento do que era estar distante de Deus. Eu não entendia assim. E criticava alguém que chegasse até a mim e dissesse que eu tinha que entregar minha vida a Jesus porque o pecado me separava dele. Eu não entendia isso, porque eu não acreditava que o Deus que as pessoas pregavam para mim era um Deus capaz de lançar uma pessoa no inferno porque estava separado dele. Eu não acreditava. Essa era a nossa concepção de Deus, de Jesus. Que Jesus era um homem bom, que foi para uma cruz. E que nós, algumas vezes, comemorávamos algo a respeito dele, o nascimento dele. E assim era a nossa vida. Mas a partir do momento que Jesus passou pela tua vida, e você acreditou e recebeu ele no seu coração, você passou a entender qual o real propósito do que Jesus veio. Por que que ele veio? O propósito da cruz, das pancadas que ele levou, das cuspidas. Hoje nós entendemos o porquê que nós estamos na presença desse Deus, porque nós acreditamos que a crucificação de Jesus nos reconciliou com o Senhor. Mas outrora a gente não entendia assim. Porque um dia eu passava em frente a um bar cheio de mulheres dançando, de bêbados, e uma pessoa disse assim: olha aí. E começou a taxar aquelas mulheres de nome de palavrões. Olha umas mulheres dessa, no meio dessa bebedeira, com esses bêbados, todos se agarrando, bebendo. Que coisa feia. E eu olhei para ela e disse assim: olha, eu louvo a Deus por ter conhecido Jesus, por ele ter aberto meus olhos. Porque se não fosse assim, eu também estaria aí. Estaria aí rodopiando e dançando. Porque essas pessoas que estão aí, elas não têm um entendimento. Elas não sabem que elas estão afastadas do Senhor. Mas a palavra de Deus, meus amados, ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir. Para nós que estamos seguindo a Jesus, e também para aqueles que ainda não estão seguindo, ou seja, que não vão receber Jesus no seu coração por falta do endurecimento. Então há duas vertentes para aqueles que estão seguindo a Jesus, como os discípulos aqui. Você que prestou atenção na leitura, você vai ver que eles olharam para os samaritanos e disseram assim: olha, Jesus, o Senhor quer que nós façamos uma oração e esses samaritanos sejam fulminados? Os discípulos falaram isso para Jesus. E Jesus repreendeu ele e disse assim: ó, não, eu vim para salvar a humanidade. Mas o que eu quero dizer com isso essa noite, que quando se segue a Jesus, mesmo que você não queira, você se torna diferente. Você tem que ser diferente. Por mais que você não queira, você tem que se esforçar para ser diferente.
Diferente de quem? Dos samaritanos, que mereciam ser Deus enviar fogo do céu. E essa, meus irmãos, é a luta que nós temos atravessado. Você mesmo vê a dificuldade das pessoas virem para a igreja. Eu estou falando de nós aqui. Vamos falar da nossa casa. Vamos falar da nossa casa, não é? A dificuldade que se está tendo em buscar o Senhor. Eu sigo a Jesus. Eu estou. E eu vejo os bêbados e os drogados. Vejo que eles estão distantes de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. E você não se escandalize com o que eu vou dizer. Você pode olhar para uma pessoa e ver que ela está distante. Mas também você pode estar na casa do Senhor e estar distante de Deus também. É isso que a gente tem que entender nos dias de hoje. Que nós podemos nos achar que estamos seguindo a Jesus, mas não estamos entrando no padrão dele. Porque muitas vezes você vai se deparar na palavra e dizer assim, ó, quem segue a mim, ó, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E o que tu está querendo dizer, irmã? Que a gente tem que abandonar tudo para seguir Jesus? Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Há coisas na vida da gente que a gente tem que renunciar sim, para estar na presença de Deus. Porque nos últimos tempos, até os escolhidos seriam enganados. E é isso que nós estamos vendo. Que até os escolhidos seriam enganados. Você conhece alguém que estava em atividade no reino, que era usado pelo Senhor, que pregava o evangelho, que falava em mistério, que orava, que buscava? Você conhece alguém aqui mesmo na nossa redondeza, ou até na mídia? Você vê pessoas retrocedendo ao Senhor, retrocedendo para trás, porque não estão suportando seguir a Jesus, porque as coisas desse mundo tem sufocado. Irmão, a gente tem que continuamente prestar atenção nessa palavra, porque muitas coisas na vida da gente acontecem, e por nós não estarmos em comunhão com essa palavra, a gente fica como que uma barata tonta sem entender. Mas aquele que está em comunhão com essa palavra, ele vai entender que a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus terá que ser cumprida na nossa vida. E aqui os discípulos estão dizendo: queima eles, Jesus. Esses samaritanos que não servem para nada, queima esses homens que estão te rejeitando. E não, eu vim para salvar a humanidade. Mas não se espantem com aquilo que eu vou dizer. Muitos vão perder a salvação dentro da igreja. Não se escandalize com isso. Isso vai ser difícil. Muitos vão perder porque não estão em sintonia com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Muitos estão abandonando a evasão dentro da igreja. Porque quanto mais, eu creio assim, quanto mais as coisas se apertam, para onde é que nós devemos correr? Para os pés do Senhor. É ou não é? E não está se vendo isso. Estou falando de mim e de você. Há coisas que precisam acontecer na vida da gente para a gente entender que o que Deus quer com a gente é grande. Que Deus quer te usar de uma forma poderosa. Ele permite que aconteça algo na sua vida. Mas muitos estão retrocedendo. Discípulos diziam: nós estamos com Jesus. Queima os samaritanos. Estão te rejeitando, Jesus. Não, eu vim para salvar. E eu lhe digo uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus está conosco. Jesus está aí, querendo trabalhar no teu coração, querendo manifestar milagre no teu coração. Aí você diz: Jesus está comigo.
Mas existem muitos que dizem que servem a Jesus, se rotulam cristão. Porque hoje, irmão, eu acredito o que é ser verdadeiramente um cristão. Se rotulam como cristão, mas pasmem, já rejeitaram a Jesus há muito tempo no seu coração. E o que é rejeitar Jesus? O que é rejeitar Jesus? É não se render àquilo que Ele manda você fazer. É rejeitar aquilo que Ele manda você ser. Ah, mas eu estou cansada, as lutas estão grandes. Ah, vem esse mar de coisa aí na humanidade. Mas Jesus disse que estaria conosco. E que a gente não tinha que desfalecer na fé. Por quê? Porque nós estamos seguindo a Jesus. É preciso que nós estejam gravadas essas marcas, irmão, de seguir a Jesus verdadeiramente. Então vai haver um momento, eu estava meditando com a palavra do Senhor, daqui a 20 anos, como estará se tu não voltar? Como se comportará o povo cristão na terra? Será que nós vamos nos render, Senhor, ao sistema desse mundo, que tenta falar para nós que tudo é normal? É não, irmão. Nós temos que lutar contra isso. E dizer, não, isso não condiz com a palavra do Senhor. Eu prefiro confiar na palavra. Ai, deixa de besteira agora. Tu quer dar uma de santa? Quer dar uma de Santa Rona? Lá vem. Tem que ser santo mesmo. A palavra do Senhor diz assim, ó: sede santo como eu sou. E a santidade aqui não é a pessoa pegar, fazer um altar para ti e colocar lá, não. Ser santo é lutar para ser separado desse mundo, para ir contra tudo que é contra a palavra de Deus. Então naquele momento os discípulos estavam sem misericórdia. Queima esse povo, Jesus. Nós somos o povo que nós somos aqueles que te seguem. Nós sabemos tudo sobre ti, Jesus. Tu nos pega num cantinho e conta as parábolas para nós, Jesus. Então, no tempo que a gente está vivendo hoje, nos faz ou estar mais perto de Jesus, ou estar afastado. Ou achar que não é importante estar na casa de Deus, recebendo o alimento necessário para poder continuar, ou não. Porque estão dizendo por aí que não precisa. Mentira de Satanás. Precisamos sim. Existe uma canção que diz assim, ó: Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? Você acha que Deus vai deixar de ser Deus se eu decidir um dia voltar para o mundo e deixar de cantar? Não. Ele recebe a nossa adoração. Mas se nós não quisermos adorar Ele como Ele merece, Ele vai continuar sendo Deus, Criador de todas as coisas. Você acha que no dia que você decidir deixar de pregar o Evangelho, não querer mais estar ali buscando, estar na comunhão, Ele vai deixar de ser Deus? Jamais o Senhor vai deixar de ser Deus. Mas uma coisa eu digo: essa palavra se cumprirá na nossa vida, ou positivamente ou negativamente. É por isso que eu tenho que estar todo o tempo nela, porque a palavra diz que é ela quem vai nos salvar ou vai nos condenar, e não há quem possa fugir da condenação dessa palavra. Pode ser quem for, irmão. Pode ser o pastor, pode ser a maior diaconisa, aquela que ora melhor, aquela que canta. Se ela não estiver em comunhão com a palavra de Deus, ela será julgada. E Jesus está dizendo: eu vim para salvar a humanidade, salvar as almas que estão necessitadas. Então é hora da igreja se levantar e assumir o papel dela, nosso papel como igreja do Senhor. Não brincar mais com as coisas do reino, e achar que Deus não vai fazer com que nós venhamos a assumir as consequências
do nosso distanciamento com Ele. Como é, irmão, que eu me distancio? Eu estou na casa do Senhor, mas não paro um segundo para ler a palavra, nem que seja para ouvir a palavra. Porque há momentos que o Senhor vai falar contigo, somente contigo, através da palavra. Ele vai te dar a direção que você necessita todos os dias. E os samaritanos mereciam ser fulminados na concepção dos discípulos. E quantas vezes nós temos olhado para a humanidade, irmão, que a gente diz assim, merece a pena de morte. Um povo desse mal. Sabe por quê? Que eles são assim? Porque não conhecem a Deus. Porque se conhecessem, não faziam. E digo mais, um homem distante de Deus, ele é capaz de qualquer coisa, até eu e você. Ah, eu não tenho coragem de matar ninguém. Você pensa assim, mas o pecado é algo, irmãos, que faz o homem fazer as maiores atrocidades diante do Senhor, que você tem visto por aí. Então agradeça a Deus porque Ele abriu os seus olhos, e hoje você pode vir com as suas perninhas para a casa do Senhor, ouvir uma palavra, buscar a sua presença. Porque nós estamos vivendo um momento que Deus está provando os seus, e Deus vai peneirar os seus, e é preciso que a gente esteja firme para a gente poder entender qual o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E eu tenho perguntado assim, Senhor, nesse tempo que nós estamos passando por essa enfermidade, por que, Senhor, que eu sou tão chorona e em nenhum momento eu chorei? Exceto algum, que era para chorar muito. Boa mesmo, eu sou chorona. Muito. Gosto de chorar na presença do meu Deus, mas em nenhum momento eu estou chorando. Eu estou abrindo meu coração para você, sabe por quê? E digo, porque é o Senhor quem faz isso. Não é porque seja uma pessoa que é diferente, não. Todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Todos nós aqui somos necessitados de Deus. Não venha dizer, não, pastor Marconi não precisa não, que ele já é pastor. Ele já está aqui com olhos já, não. Todos nós estamos aqui na mesma condição de buscar a presença de Deus. Mas vai depender da escolha da gente, de como nós vamos buscar, de como nós vamos acreditar quando a gente sair nessas portas, acreditar nessa palavra. Então, essa palavra vai se cumprir na nossa vida, quer positiva, quer negativa. Eu tenho a plena certeza que se eu brincar com esse evangelho, naquele grande dia eu vou sofrer as consequências. Mas também tenho a certeza de que se eu lutar para estar na verdade, buscando ao Senhor, não deixando as coisas desse mundo atrapalhar a minha jornada com o Senhor, eu vou receber dele também. Eu vou receber as consequências da glória que ele vai derramar sobre a minha vida, e vai fazer eu me tornar forte para poder continuar. Porque muitos deixam eu aqui, Senhor. Deixa eu ficar aqui nesse meu nível, nesse estágio. Irmão, nós temos que crescer na presença do Senhor. O maior desejo de Deus é que você cresça. E o crescimento vai evidenciar na tua vida aquilo que você está sendo diante do Senhor. Se você está ávido em vir para a casa de Deus, pode ter certeza que você está crescendo na presença dele. Porque é isso aí que você está sentindo, não vem de ti, é o Espírito que está gerando em você. Porque você sabe que se você ficar distante dele, tu vai ficar fraco, tu vai murmurar, tu vai faltar um dia, tu vai se acostumar. Eu falto na quinta, na outra, eu faltei na outra, se eu faltar ninguém vai normalizar na tua vida. E tu vai vir para a igreja esporadicamente. Agora eu estou com disposição para ir. Eu quero dizer uma coisa para você: seja dependente de Deus.
Dependa do Senhor, porque você não sabe o que virá sobre você amanhã ou depois. É preciso se preparar, porque essa palavra vai se... Todos os dias, irmão, nós temos a chance de sermos experimentados pela essa palavra. Mas é preciso a gente estar ligado com ela. Então não precisa o meu líder me implorar para me estar no culto, não. Eu estou no culto porque eu acredito que o meu Senhor está aqui. E eu necessito. Eu não vou esperar porque eu tenho um cargo na igreja, porque eu sou, o pastor tem que me velar, porque eu sou uma diaconisa. Não. Eu estou aqui porque eu acredito que sem Ele eu vou perecer. Sem Ele o meu coração vai fraquejar diante das coisas desse mundo. É essa certeza que nós podemos pregar e falar, mas quem pode realizar no teu coração é o Espírito Santo. Porque que bom seria essa igreja estar cheia, não é? De gente chorando, clamando, gritando: ai Jesus, que coisa linda! E você bater uma selfie e dizer: olha, a igreja está cheia, a glória. Por quê? Eu digo, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós rejeitamos essa glória na nossa vida. Só em você estar sentado aí já é uma glória. Só o Espírito Santo ter te trazido até aqui, a presença dele já é uma glória. Então muitos vão retornar. Muitos vão olhar para trás por causa das lutas. Mas louvado seja Deus, que Deus está ali. Eu vim para salvar as vidas. Eu vim salvar. Eu vim libertar. Mas está na hora de nós assumirmos o nosso papel de igreja. E saber que a igreja não é um lugar que você vem e pede oração em outro, não. A igreja é um lugar de comunhão. É a igreja que Deus tem a plena liberdade de agir. Porque existe um ambiente aí que as pessoas se reúnem e invocam o nome do nosso inimigo. E em poucos segundos, você que já frequentou esse ambiente, ele aparece ali e toma de conta de um. E ali ele começa a fazer. E ali o engano começa a acontecer e as pessoas reverenciam e vão para casa. Quantas vezes o Espírito Santo estava querendo tocar no teu coração e tu estava disperso dentro da igreja? Quantas vezes a palavra é pregada e você está com o pensamento bem longe e o Espírito Santo diz: eu quero trabalhar na sua vida, eu quero te fortalecer para o dia do amanhã. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não temos esse poder de ver o futuro. Mas nós sabemos que com Deus o nosso futuro será melhor. Se eu não sei do dia do amanhã, mas eu sei, se eu estiver contigo vai ser diferente. É isso que a gente tem que acreditar no nosso coração. Discípulos queriam que os samaritanos fossem fulminados. E às vezes julgamos as pessoas que estão longe do Senhor. E muitas vezes as que estão longe aparentam honrar mais a Deus do que nós que estamos na presença dEle. Reverenciam mais o Senhor do que nós que conhecemos a Ele. Mas que o nosso Deus nos perdoe se nós fizemos algo parecido com isso. E eu louvo ao Senhor, louvo ao meu Deus, que os nossos olhos foram abertos. Hoje nós podemos estar na presença do Senhor, glorificar o nome dEle e sentir a presença desse Deus tão poderoso na nossa vida. Mas
uma coisa que nós temos que estar em alerta: a palavra do Senhor será cumprida na nossa vida. A palavra do Senhor será cumprida. Um testemunho real de um pastor. Hoje em dia, Deus já o colocou no prumo, porque Deus faz é assim. Você pensa que dentro da casa do Senhor tem vasos que precisam ser remodulados na presença dele, sim. Essa é a realidade. E esse pastor contava que pregava, usava, lia muito a Bíblia, mas não conseguia se libertar da prostituição na sua vida. E ele pregava, e as pessoas choravam, porque recebiam a palavra, porque Deus honra a palavra. E quando chegava em casa, ele se derramava em Senhor, porque ele andava fazendo coisas erradas diante do Senhor. E ele se perguntava: eu não consigo me libertar desse demônio que me persegue, Senhor, eu quero te servir. E ele ali ficava naquele conflito na sua oração. E um belo dia ele foi dormir. Quando acordou, não foi um sonho, foi uma revelação divina. Porque Deus, Ele ama. Deus, que Ele quer trazer conserto para a nossa vida, irmão. Ele quer trazer que a gente experimente o novo dEle, o renovo, aquilo que Ele tem de novo para a nossa vida. E Ele disse que teve aquela revelação e viu aquele homem de branco resplandecente com a espada na mão. E colocou a espada na sua cabeça e disse assim, ó: naquele grande dia, Deus ajustará as contas contigo. E o que aconteceu? Depois daquele dia, ele não foi mais o mesmo. Ele foi liberto. Verdadeiramente se entregou de corpo e alma na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia seremos julgados pela essa palavra, irmão. Essa palavra vai julgar as tuas ações, vai julgar aquilo que sai da tua boca, da minha também, as palavras torpes. Essa palavra vai julgar as nossas intenções para com o Senhor. Então é tempo de nós assumirmos o nosso papel de cristão verdadeiramente, irmão. Não é hora mais de brincar com o reino de Deus e achar que nós já estamos numa condição melhor do que aqueles que estão no mundo. Porque muitos rejeitam a Jesus, mas cá do lado de cá, muitos têm rejeitado a sua palavra também. Isso é uma realidade que nós não podemos deixar de falar, porque eu me incluo também nesta palavra de dar importância àquilo que é mais importante para a sua vida. Dê importância àquilo que é importante, que é a presença de Deus. Porque se nós morremos hoje, não vai dar nem tempo da gente compartilhar nossas coisas. Olha, fica com isso. Minha mãe estava lá no leito de hospital e ela disse assim: olha, Elizabeth, as máquinas são suas. Já estava prefigurando a morte. Não vão fazer confusão com a casa. Porque ela achava que não ia mais voltar de uma cirurgia. Mas Deus é quem dá a palavra final. Deus é que tem o dom da vida. Você só morre no dia que Deus quiser. As coisas acontecem. Então a gente está muito ligado com as coisas daqui, irmãos. Com as coisas terrenas. Então é hora de olhar para esse Jesus que salva. E que nós precisamos, se for de voltar para o prumo do Senhor, disse: eis-me aqui. Existe um cântico que diz assim, ó:
Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente deste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disto uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Nós temos cuidado de muita coisa, né, nessa vida. E não temos cuidado da nossa vida espiritual, irmão. A gente cuida de tudo. É bom cuidar. Cuidar da saúde. É bom cuidar das coisas materiais, é bom. Mas às vezes esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual, que é a mais importante. Porque um dia o dia mau vai chegar na tua vida. E se você estiver firmado nessa palavra, não vai ter circunstância que lhe derrube. Porque você já está. Porque tenho visto muitos abandonarem ao Senhor. Porque o dia mau chega. Que dia mau é esse? Algum problema na família, alguma coisa. E você olha para um lado e para o outro. Aí começa a vir a impaciência. Porque coisa ruim atrai coisa ruim. Você não lê a Bíblia. Aí pela falta de leitura da Bíblia, da meditação, de pedir orientação ao Espírito Santo, você começa a ficar incrédulo, você começa a ver as coisas acontecendo à sua volta, aí vem a incredulidade, vem a impaciência, você começa a não acreditar, você fica incrédulo, isso aí lá acontece, mas Deus ainda continua agindo nessa terra. É por isso que a gente tem que estar em comunhão com Ele. Chorar na presença dEle. Buscar essa presença para a nossa vida. Nós não fomos chamados só para se arrumar, vestir uma roupa, colocar um perfume e sentar nesta cadeira e dar e mostrar para a sociedade que a gente faz parte de uma religião que é respeitada, mas muitas vezes é ridicularizada. Porque, como cantei agora, ser cristão não é viver de qualquer jeito. Tem algo dizendo aí? Ah, isso aí não vai te levar para... Tu acha que isso aí, Deus vai te matar se tu fizer isso aí? Quantas vezes nós escutamos isso? Ah, agora eu não vou nem te chamar para minha festinha, não, que tu é crente. Começar a lançar sobre nossas vidas. E você vai ceder. Porque nós não estamos em comunhão com essa palavra. Então é possível sim, meus amados irmãos. Os discípulos aqui queriam que Jesus, que eles orassem, olha a presunção deles. Eles já definiram que na sua oração Deus iria enviar, como fez com Elias e os profetas de Baal. E Jesus disse: não, eu vim para salvar. Então, meus amados irmãos, eu digo para mim e para você: não rejeitemos tão grande salvação. Haveremos de ser julgados por essa palavra, pelo nosso comportamento diante, não do pastor, mas dele. É ele quem vai nos julgar. Como estaremos naquele grande dia? Então, se esforce para ser um cristão de verdade. Ame o Senhor, busque ao Senhor. Rejeite tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E não importa como você esteja, cansado, desanimado. Eu sempre digo, quantas vezes chegamos aqui cheios de problemas, uma dor profunda no coração, né? Algum problema que acontece dentro do nosso lar, alguma enfermidade, algum filho que está dando trabalho, a gente chega aqui com o coração
Dá vontade da gente abrir a boca e gritar, e a gente não grita, para os irmãos dizerem assim, vixe, está ficando doida. Mas tem momentos, irmãos, que a gente chega nessa cadeira e a gente quer gritar, Jesus, bem alto. Ai, está doendo, porque dói. Dói na nossa alma, provação. Dói, é uma coisa que dói. Aí chegamos na casa do Senhor, todo arrebentado, todo quebrado, cheio de tristeza, porque não estamos vendo algo que a gente queria que acontecesse. Oh meu Deus, eu queria tanto. Aí nós deixamos isso tomar de conta da nossa adoração, e nós não conseguimos adorar o Senhor por causa disso. Mas eu quero te dizer nessa noite, quebrado, cansado, desanimado, seja lá a forma que você esteja, porque bom é estar aos cuidados do Senhor. Bom é estar cansado na mão do Senhor, porque Ele renova. Bom é estar desanimado, mas a gente está indo para o lugar certo, que é o Senhor. É Ele quem pode tirar esse desânimo. É Ele que pode, Ele, somente Ele, que pode nos tirar dessa condição para estar em outra. Só Ele tem esse poder. Então eu creio, meus irmãos, que Deus tem grandes coisas para entregar para a nossa vida, enchendo da presença dEle. Mas Ele espera algo de nós, que nós venhamos a deixar de brincar com as coisas espirituais que são tão importantes. E para terminar nessa noite, eu digo para você, quem não anda no Espírito não consegue entender as coisas de Deus. Não vai entender. Você vai passar anos e anos dentro da casa do Senhor. Se você não andar em Espírito, não permitir que esse Espírito trabalhe na sua vida, você não vai entender. Aqueles que andam no Espírito compreendem as coisas de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E é o que eu acabo minhas palavras dizendo, irmão. Se esforce para ser o melhor. Não aqui na igreja para dizer que você é o bambambam, não. Fui para a igreja com Davi. Quando terminou, a mulher disse assim, olha, não, pastor, o senhor tem que orar pelos irmãos tudinho da igreja. Fizeram uma fila enorme. Aí eu fui com ele, ele disse assim, eu vou dividir com a minha sogra, com a minha irmã aqui, com a Betinha. Eu disse, não, ela mandou foi você orar. Mandou foi você. Então você, mas vou terminar que hora? 11 horas da noite. Porque a palavra já foi pregada. E muitos não recebem. Ele disse, ora por mim aqui, porque a coisa está tão travada na mente. Irmão, receba a palavra do Senhor na sua vida e deixe ela trabalhar na sua vida, que você vai ver a diferença. O seu comportamento vai mudar. Você vai se espantar com aquilo que Deus vai fazer dentro de você. Eu estava lá no ICC, olha ICC, ai o monstro. Eu sempre brinco, quando eu digo que eu não fui olhar o exame do Eduardo, eu vi aquela atendente, um monstro de dentes enormes, batendo com as mãos cabeludas. Pá, pá. Porque aquele ambiente ali, um ambiente cheio de enfermidade. Meu Deus. Aí eu lembrei de uma canção que dizia, olha eu aqui. Que eu jamais imaginaria no lugar daquele. Mas assim, eu louvo e te engrandeço o teu nome. Porque, irmão Diego, eu não estava com medo. Eu não estava apavorada. É só coisa de Deus na nossa vida, irmão. Não estou dizendo isso para dizer que eu sou fortuna, não. Eu estou dizendo porque quando nós permitimos que a palavra de Deus trabalhe na nossa vida, porque é muito fácil dizer, não temas, eu estou com... Olha Jesus, não temas, eu estou contigo. Mas porque muitas vezes nós não sentimos isso dentro de nós. Nós nos sentimos só. É isso que acontece. A palavra tem que ser trabalhada na nossa vida. E ela provoca coisas grandes na nossa vida. Ela muda o nosso comportamento. Ela faz a gente sorrir, contar piada na dor.
Só Deus para fazer isso. Só Jesus para fazer isso na nossa vida, porque Ele tem coisa grande para nós. Vem coisas grandes para a nossa vida. Mas é preciso que a gente se aprume. Porque não imagine você, que você um dia, não estou profetizando, estou falando isso como advertência, eu e você. Se nós não estivermos constantemente buscando a presença do Senhor, haveremos de correr um risco de um dia retroceder. Porque quem nos firma é esta palavra dentro do nosso coração, viva e operante. Quem faz eu ficar aqui não é o pastor, não é o Juscelino que conheço há muitos anos, não é Leonardo, não. É a presença do Espírito que nos faz se firmar nessa igreja. Então não desaparte desse Espírito. Continue acreditando nele. Ele quer operar nas nossas vidas, amém? E aqui eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.